Bom dia, povo lindo, quanto tempo! Terça-feira, dia 15 de agosto, dia dos reikianos. Parabéns a todos os reikianos, pessoas que estão aí sendo canal, né, dessa energia maravilhosa, dessa energia vital, universal. E vamos juntinho fazendo esse trabalho aí, de trazer boas energias para todo mundo, de trazer cura, né, através do canal que nós somos, através das nossas mãos. Então, muito parabéns pelo dia de hoje. E vamos comemorar fazendo reiki, né? Vamos aplicar reiki aí o dia inteiro. Gente, tem uma promoção de 1 ano do espaço que eu esqueci completamente. Lembrei hoje de manhã cedo, mais cedo, né? Que eu acordo bem cedo. Então, constelação familiar e mesa radiônica, tá? Eu acho que só até o dia 17. Então, corram, aproveitem. Vou deixar o canal do Instagram lá aí na descrição. Então, constelação com bonecos, né? Com elementos. Online ou presencial para quem é de Cabo Frio, e a mesa radiônica não precisa estar online, não precisa estar presente, né? Que através dos seus dados a gente acessa as frequências dos seus campos, e aí depois o relatório é enviado via WhatsApp por áudio, tá? Então aproveitem, só mais 2 dias. E aí, 1 ano do espaço foi comemorado dessa forma, está sendo comemorado dessa forma. E aí, hoje é dia de cartinhas. Então, vamos ver como é que tá aí a energia para o nosso dia de hoje. Vamos ver o que as cartinhas trazem para a gente bater um papo, né? Vamos fazer o esquema das 2 pedrinhas, vamos trabalhar nossa intuição. E essa intuição pode ser usada para tudo, qualquer situação, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Qualquer escolha que a gente tenha que fazer, a gente pode usar e deve essa intuição, né? Que é quando o nosso coração está em equilíbrio com a nossa mente, e aí ele dá uma formigadinha para dizer para a gente: opa, esse é o caminho. Tá? No mais, gente, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, né? Dúvidas, qualquer coisa, bota aí nos comentários. Se eu puder ajudar, eu vou fazer o meu melhor. Se eu não souber, eu vou estudar para poder ajudar da melhor forma, tá certo? Vamos lá, cartinhas embaralhadas. Vou dividir, deixa eu abaixar aqui. Aí. Ai, constelação ali, já tem constelação. Vamos começar o dia. Bom, e aí nós vamos tirar uma cartinha de cada montinho. Hoje nós temos o quartzo verde e o quartzo rosa. Então respira fundo. O rosa com rosa quase não dá para ver, né? Mas quartzo rosa, primeira opção, quartzo verde, segunda opção. Vou juntar aqui. Respira fundo. Olha as pedrinhas. Olha os cristais, olha as cartas. Qual das 2 opções seu coração dá aquela pulsadinha, né? Vamos lá? Então, opção número 1, quartzo rosa. Esses 2 cristais que estão ligados ao nosso chakra cardíaco. Água. A água que fala de sentimentos, sentimentos ocultos, coisas ocultas. Vamos ver aqui o que o livro traz para nós. Tem alguém guardando aí? Escondendo alguma coisa no coraçãozinho? Não faz bem, gente. A gente acumula
não só no nosso chakra cardíaco, mas também no nosso segundo chakra, né, que é um pouco abaixo do umbigo, que está ligado diretamente com as nossas emoções. Então vamos ver o que a água diz aqui. Símbolo do conhecimento, do mistério, da profundidade e da sabedoria. A água é a personificação da Mãe Geradora. É a grande Ísis, Senhora dos mistérios, da vida e da morte. Iemanjá, misteriosa e sensual. Afrodite ou Oxum, deusas do amor. Ou ainda a grande Géa, ou Nanã, a Mãe Divina, que misturando sua essência à terra deu origem à vida. Graças ao seu poder regenerador e purificador, a água tornou-se símbolo de luz cósmica primordial, utilizada em cultos de purificação moral e espiritual. É a água que promove a limpeza, né? Geralmente quando eu trabalho, principalmente com Reiki, né? Que a gente sente que tem muito acúmulo emocional, né? Como eu tenho o mestrado em Reiki xamânico também, eu trago esse elemento água, porque a água dilui, né? A água que flui, a água que leva embora, que renova, né? Então, quando eu sinto que existe muita emoção presa, né? Fazendo uma barreira em algum chakra, a gente já chama aí, já traz esse elemento água para diluir essas emoções, né, o máximo que der, e aí a gente manda essas emoções fluindo pelas nossas raízes para dentro de Gaia aí, para ela tratar com toda a medicina dela, né? Então vamos lá. Por excelência, a água é reconhecida por todos os místicos como símbolo da vida física e do inconsciente profundo. E aí vem a história dos sentimentos aí, das emoções, né, que ficam no nosso inconsciente, que realmente tomam frente aí na nossa vida, geralmente, né? Pois é no grande oceano amniótico que o embrião se desenvolve, captando suas primeiras vibrações informacionais e retendo-as em seu inconsciente. Né? A história, eu falo muito das minhas feridas emocionais, né? A maioria é intrauterina, e estudando e trabalhando com as constelações, e estudando e trabalhando com as feridas emocionais, a gente descobre que também pode vir de outras vidas nossas, né? Da nossa alma. Mas a primeira informação que a gente tem conscientemente é que é intrauterina. Né? Então, lá dentro da barriga da mames, a gente já começa esse processo de guardar emoções no nosso consciente, no nosso inconsciente. Né? A gente começa a formar as nossas máscaras, né? As máscaras que a gente vai usar, que são máscaras de defesa, né? E aí vem os diversos tipos de personalidades, enfim. E aí a síntese da água diz: use seu coração para enxergar além das aparências. Há muita sensibilidade dentro da sua alma, porém, é necessário lapidá-la com as ferramentas do amor. Somente quem ama pode estar receptivo aos acontecimentos. E aqui fala, não é de sair amando todo mundo, né? É de amor próprio, né? Do autoconhecimento, do amor próprio, do autocuidado, né? Da história mesmo de se conhecer bem lá no fundinho. Porque muitas vezes a gente, por apego, né? Por dependência emocional, a gente sai amando todo mundo por aí. E a verdade não é essa, né? Porque não é amor, é dependência mesmo emocional. Tanto é que é muito difícil a gente se desvencilhar de certas situações, de certos relacionamentos, não só amorosos. E isso acontece dentro de casa também, né? Muitas vezes a gente tem que dar uma separada em casa, nos nossos parentes, né?
muitas vezes é kármico, mas é necessário. Não tô falando para você odiar, brigar, nem nada, mas energeticamente romper alguns laços, né, com alguns ciclos repetitivos que não são legais, que vêm através do nosso sistema aí, quebrando padrões negativos também, né? Isso existe. Quem trabalha o autoconhecimento, muitas vezes, quando eu falo muito de feridas emocionais, quando eu falo dessa bagagem energética que a gente traz, né? E aí a gente vai falando das dores, de que forma elas se mostram, quais são as máscaras que a gente monta durante a vida para poder não viver mais e mais daquela dor, e na verdade a gente vive mais e mais daquela dor por conta do medo, né? E a gente percebe muito todas as características do outro, mas o autoconhecimento ele vem para nós, não é para a gente conhecer o outro, porque é muito mais fácil, sim, a gente ver a dor do outro, a gente ver os erros do outro, né? A gente julgar o outro, só que aí a gente tem que respirar e falar, opa, tem que olhar para mim, porque se isso me incomoda no outro, existe em mim. Se eu quero mudar alguma coisa no outro, onde é que eu tenho, né, isso guardado inconscientemente em mim? E a água vem aí justamente para purificar, para limpar, para levar tudo isso. Mas é necessário muita honestidade com a gente mesmo, de realmente fechar os olhos para os lados, né, para o externo, e olhar para dentro. Sim, é muito fácil a gente ver tudo nos outros, né? A gente vai falar, inclusive, aí sobre as feridas emocionais, uma por uma. Essa semana a gente fala dos chakras, então eu vou trazer o chakra básico, que é o chakra raiz, né? Vou trazer aí as características, quando ele está bloqueado, quando ele está muito aberto, de que forma ele se manifesta, se mostra fisicamente, né? No nosso corpo físico mesmo. E de que forma a gente pode trazer ele para o equilíbrio. E assim a gente vai na sequência aí dos 7 chakras. E depois a gente fala sobre feridas emocionais, né? As 5 principais, as características, como é que as pessoas se mostram, que máscara a gente usa com cada uma delas. Óbvio que a gente vai conseguir enxergar no outro, né, nos que nos cercam, antes da gente conseguir enxergar em nós. Mas o verdadeiro trabalho é a gente olhar para nós, enxergar tudo isso em nós e usar a água para limpar, tá certo? Então essa é a nossa primeira cartinha para quem escolheu o quartzo rosa. Nós falamos sobre essas emoções que estão aí escondidas no nosso inconsciente, tá? Mas essa mesma água é que vai promover essa limpeza, que vai fazer fluir e quebrar essas barreiras aí para tudo fluir, para tudo ser leve, né? Igual uma água que corre aí de cachoeira, né? Pra gente não ficar aí com as nossas represas acumulando emoções, sentimentos, tá certo? Então vamos para o nosso quartzo verde. E a cartinha, uau, o sol. A cartinha do quartzo verde é o sol que traz luz, o sol que traz força, o sol que ilumina aí a caminhada. Então, saindo dessa história de represa emocional aí, né, liberando isso, o sol vem para brilhar e iluminar o novo. Então, coisas novas, bonitas, iluminadas estão chegando. E vamos ver o que o sol diz.
O Sol simboliza a manifestação de vida em toda a sua plenitude. É o poder criativo, a luz na qual vibram todas as cores. Sua luz em expansão pelo cosmos aquece e ilumina todas as formas de vida que se encontram em seus raios de ação. O Sol que traz vida, né? O Sol que é prana também, é energia vital. A gente precisa desse Sol para abastecer o nosso corpo físico também, né? Tanto nós, seres humanos, racionais, como as plantas, os animais, tudo precisa do Sol. E o Sol traz essa vida, traz essa luz, traz esse aquecimento aí. Misticamente, simboliza a luz primordial, o começo de tudo, a manifestação da divindade em seu aspecto yang, que é essa energia, essa polaridade masculina, né? Que é o yang, que é o fogo, que traz força, que traz movimento. Construtivo e dinâmico, esse é o yang. Seu movimento, ou seja, a marcha que observamos no firmamento, nos traz as revelações de que tudo no universo manifesta-se de forma cíclica e ordenada, como símbolo de energia, do princípio e da unidade. Também simboliza o olho que tudo vê, olho de Horus ou Shiva, representantes da visão espiritual e da onisciência divina. E a síntese do Sol diz: você tem toda a energia necessária para assumir sua vida e resolver seus problemas. Não busque confusão acreditando no contrário. Tome cuidado apenas para não ficar se achando muito especial. E lembre-se de que todos somos expressão da vontade divina e que o maior dos milagres é ser você mesmo. Cultive sempre a humildade, mas nunca a inércia. Seja a expressão. Então usa essa luz, usa esse sol que vem aí para te dar uma nova luz, para um novo começo, né? Para iluminar tudo isso que a gente esconde, essas nossas sombras, porque nós somos luz e sombra, nós somos yin e yang, né? O yin que é a polaridade negativa, que é a mãe, né? Que é a força da lua, justamente o contrário do sol aí. Então o sol vem iluminando essas gavetinhas aí que a gente acumula um monte de sentimentos, um monte de emoções, mesmo sem saber, né? Então, quando a gente fica muito nesse inconsciente, quando a gente não trabalha nosso autoconhecimento, quando a gente não enxerga as nossas dores, as nossas feridas, por que a gente passa uma vida inteira em reação, né? Tendo atitudes que depois você para e pensa, gente, mas por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Por que uma palavra me causou uma reação tão abrupta e às vezes grosseira, né? Então, essa é a importância do autoconhecimento. Essa é a importância da gente conseguir enxergar em nós tudo isso que está represado, né? Os outros, eles, tudo ao redor vai se modificando quando a gente vai mudando um pouquinho a nossa frequência. E isso acontece quando a gente começa a liberar essas emoções que estão aí no inconsciente, que estão aí represadas. E o sol vem trazendo justamente essa luz que a gente precisa, né, para iluminar essas sombras. E aí a vida flui no caminho dourado da luz do sol. É fácil? Não, gente, nada é fácil. Olhar pra gente é o mais difícil que tem. Foi o que eu falei aí com a carta da água, né? Sobre as feridas emocionais, né? Quando a gente fala aí de sentimentos, quando a gente começa a mostrar algumas características, a gente vai vendo todo mundo ao nosso redor, né? Quem usa uma máscara de escapista,
Quem usa uma máscara aí de dependência emocional, quem usa uma máscara de masoquista, enfim, isso são características, tá, gente? Uma máscara de masoquista, geralmente quem usa, né, em defesa própria, é quem tem a ferida da humilhação, né? Essa ferida da humilhação, ela é muito dolorida. Muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira em reação, então qualquer coisinha é motivo para uma explosão, e essa criança, né, interior aí que tem essa ferida da humilhação, por exemplo, é uma criança que sempre vai estar na frente de forma agressiva, né? Ela mesma vai, por medo, causar situações com essas reações, causar, né, por medo, essa frequência vai trazer cada vez mais situações para ela olhar de uma forma diferente, para essa pessoa entender que existe essa ferida e que ela precisa ser olhada e que ela precisa ser liberada com a força da água para esse sol brilhar, para esse sol trazer o novo, para esse sol da vida, né? Tirar um pouquinho dessa sombra e iluminar esse pedacinho aí do nosso inconsciente, fazendo com que isso não mais faça com que a gente reaja a algumas situações, né? Que muitas vezes não são nada demais, às vezes a pessoa, né, por conta das feridas dela, vai e fala alguma coisa, sei, de repente por trás, né? Vai fazer comentários por trás, assim, e essa pessoa que tem esse tipo de ferida fica sabendo por terceiros, ouvi falar, me disseram, e aí é uma pessoa que vai lá tirar satisfação, que vai arrumar uma confusão, um barracão mesmo, né? Do jeito que a gente conhece aí. E é isso, gente. É dessa forma que a energia de hoje se apresentou, liberando todo esse emocional que fica pesado muitas vezes aí, para o sol brilhar e trazer um novo bonito, um novo brilhante, um novo forte, um novo ativo. Tá certo? Gente, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, deixa aí nos comentários se fez sentido para vocês, se vocês têm alguma dúvida. Vai lá no Instagram, tem mais 2 dias aí de promoção de mesa radiônica, tá? Na mesa radiônica a gente trabalha as áreas da vida separadamente, então a gente trabalha profissional, financeiro, relacionamentos de uma forma geral, né? A gente trabalha o mental, o emocional, que são as áreas da nossa vida que a gente precisa ter mais equilíbrio, que a gente precisa trabalhar mais para todo o resto fluir, né? Porque esse mental e esse emocional são o que governam realmente aí, inclusive a nossa saúde física, tá certo? Então vai lá no Instagram, no meu, no do espaço, tá lá, chama no WhatsApp aí, não tem problema nenhum, chama no WhatsApp ou chama lá no direct e vamos aproveitar aí. Então, constelação, para quem não é daqui da região dos Lagos, de Cabo Frio, né? Eu recebi pessoas aqui de São Pedro, recebi pessoas aqui de Búzios, né? Um pouquinho mais distante ali de Unamar. Então a galera tá procurando, a galera tá se cuidando. E aí a gente vai facilitando também o inconsciente coletivo, né? De vibrar numa outra frequência que não seja só dor, né? Trabalhando o inconsciente e o consciente individual, a gente vai mudando a frequência do coletivo. E aí a gente diminui muitos tipos de conflitos, a gente diminui muitas dores de muitas crianças feridas que estão aí dentro, querendo
proteger a gente. Então, mudando um pouquinho a gente muda todo o entorno. E nada melhor do que viver em paz, né, gente? Não tô falando que a gente vai virar monge, que a gente vai virar padre, que a gente vai virar freira, não. A gente tá numa vida encarnada, tem um monte de coisa gostosa para fazer aí nessa vida, né? Só que muitas vezes a gente faz um monte de coisa como negação mesmo. Mas sim, vamos sair, vamos tomar uma, vamos, né, enfiar o pé na jaca. É isso. Michele, você enfia o pé na jaca? Às vezes, uma vez por semana, eu me permito, né? Tem aquele dia do lixo, e aí não é nem lixo, é uma lixeira, né? Daí você faz tudo que você não faz a semana inteira, e aí depois você limpa tudo de novo. Mas a vida, ela tá aí para ser vivida, mas de uma forma equilibrada, né? E é isso, gente. Amanhã a gente tem vídeo falando sobre o nosso chakra básico. Então sejam todos muito bem-vindos. Se inscreve aí, dá o joinha, deixa o comentário para a gente expandir toda essa informação. Devagarzinho a gente vai se acertando aqui, devagarzinho eu vou sabendo como é que esse negócio funciona. Vou recebendo os feedbacks de muitas pessoas lindas, maravilhosas, que eu amo. Pessoas importantes para mim, que vão assistindo e vão né, dando... Ô, Michele, funciona assim. Ô, Michele, precisa da inscrição. Ô, Michele, precisa do like para poder fazer o canal expandir, fazer o canal crescer, né, pro próprio YouTube aí expandir, sei lá como é que funciona, mas é assim que funciona. Então, terça-feira de luz para todo mundo, espero que eu tenha sido contribuição, estou à disposição e dia lindão para todo mundo. Amanhã a gente está de volta. Beijo!